Quero saber se você se considera uma mãe boazinha ou uma mãe má. E aqui nesse vídeo nós vamos descrever o que de fato hoje em dia para a sociedade está sendo uma mãe muito boazinha e está sendo uma mãe má, carrasca, como a gente pode ouvir aí tantos outros nomes sobre uma mãe que impõe limites para o seu filho. E antes eu quero pedir licença, porque eu, como mãe, vou otimizar meu tempo. Vamos conversar, vamos papear, mas também eu vou estar aqui fazendo a minha unha, né? Passando um esmalte. E eu quero que você esteja comigo, comente bastante para a gente interagir e eu saber se você de fato está gostando dessa conversa. O que eu venho percebendo? Que as mães boazinhas de hoje em dia, elas não querem traumatizar os filhos. Com isso, elas acabam sendo muito permissivas, deixando que o filho escolha a hora que quer dormir, quando quer dormir, o que quer comer, a hora que quer comer. É muito interessante, eu gosto de trazer experiências porque é o que eu vivencio, sabe? Esse mundo de mãe, principalmente com outras mães de escola. E eu achei interessante uma vez que uma mãe disse assim lá no grupo: Nossa, falaram que o meu filho está gordinho. E aí eu expliquei para ele, né? Ele não gostou, eu expliquei para ele que realmente ele estava um pouco acima do peso, mas ele poderia ou conviver com isso ou emagrecer. Mas aí ele não ia, né, se ele quisesse emagrecer, ele não iria comer as besteirinhas que a gente compra aqui para casa. E o meu filho, detalhe, o filho dela deve ter 9 a 10 anos, e o meu filho decidiu ser gordinho e não se importar com o que as pessoas falam. Eu olhei assim, eu falei, não, essa pessoa não está falando isso. Gente, nós, como mães, para que a gente está servindo para os nossos filhos? Se a gente deixa eles fazerem tudo o que eles querem, escolherem o que eles querem, para que nós sejamos mães boazinhas. Isso sem contar as telas, né? Porque de verdade, hoje, o que eu percebo é que quem está ensinando as crianças não são mais as mães, a família, né? São as telas. Eu já vi, teve uma vez que eu estava viajando no aeroporto, era madrugada, assim, 1 hora da manhã. Eu vi um pai, uma mãe segurando um bebê, talvez aquele bebê tivesse ali seus 9 meses a 1 ano, e de madrugada eles dando papinha pro bebê com o celular na frente, como se o bebê só conseguisse ficar quieto se fosse com a tela do celular. E aí eu fiquei, gente, mas em que mundo a gente está vivendo, sabe? Afinal de contas, se não der tela para a criança, como ela vai se comportar? E isso já remete a algo sobre a autoridade. Qual é a autoridade que a mãe, que o pai, o respeito que nós, né, enquanto instrutores dessa criança, temos? Se ela não consegue viver sem tela, se ela não consegue ficar sem tela. Ah, Camila, mas no mundo de hoje as crianças são diferentes. Será mesmo? Ou são os pais que estão conduzindo esses filhos de maneira diferente? Óbvio, né? A sociedade mudou em vários aspectos, mas a questão da educação, da autoridade, de onde você impor limites está sendo uma opressão, será que isso de fato mesmo está fazendo bem para os nossos filhos? A disciplina hoje eu vejo que não existe, porque parece que os filhos mais disciplinam os pais do que os próprios pais os filhos. Em qual sentido? Ai, pai, para com isso. Ai, mãe, por que a senhora está falando isso ou fazendo isso? O filho tomou o lugar da mãe, o lugar do pai. Que tipo de valores nós estamos passando para os nossos filhos? Eu realmente fico muitíssimo preocupada porque os meus filhos, eles estão crescendo. Os meus filhos vão viver em qual sociedade? Os meus filhos vão se relacionar com quais pessoas, sabe? Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. E aqui eu não quero que você fique pensando, nossa, ela educa os filhos dela perfeitamente. Não é sobre isso. Somos seres humanos, somos falhos, eu erro, eu me excedo muitas vezes, assim como as crianças vão fazer coisas que também, em certa medida, não é legal, né? Não é até mesmo moralmente correto, porque são crianças e estão aprendendo. O que de fato eu quero que você entenda aqui é que às vezes nós, enquanto mães principalmente, estamos querendo ser boazinhas e dificultando a vida dos nossos filhos, dificultando o raciocínio, o intelecto, dificultando ele saber qual é o limite dele enquanto criança. Eu definitivamente não sou do grupo das mães boazinhas permissivas que tudo que o filho quer dá, tudo que o filho pede, tudo que o filho decide
Ela faz: "Não sou, não vou ser e não quero ser". Por quê? Porque eu sei o quanto isso vai prejudicar os meus filhos. Eu vou dar um exemplo muito claro que de vez em quando acontece aqui, corriqueiramente acontece aqui em casa, é que, por exemplo, o meu filho mais velho, ele faz aula de violão. E às vezes ele não quer ir para o violão. E aí eu digo: "Você vai". "Ah, mãe, mas eu não quero, eu não é legal. Ai, toda vez é a mesma música". "Você vai". E aí eu levo. Quando ele volta, nossa, ele diz: "Que legal, que bacana, aprendi uma nota, diferente, né, reforcei os meus ensinos, confraternizei ali com os amigos". E eu fico pensando: já pensou se eu fosse a mãe boazinha que: "Ah, mas ele não quer hoje, ele não está afim, ele está indisposto". E eu já ouvi também isso outras vezes, de uma amiga minha que trabalha em escola, presta atenção nessa história, que, ela trabalhava na coordenação e eles chamaram a mãe e disseram assim: "Nossa mãe, o que está acontecendo? Porque o seu filho, não faz nenhuma atividade, leva atividade para casa e volta o caderno em branco". E essa mãe disse bem assim: "Ah, é porque lá em casa nós trabalhamos da seguinte maneira: se a criança se sentir à vontade para fazer a atividade, tudo bem, mas se ela não se sentir à vontade, não tiver com ânimo para fazer, a gente deixa ela chegar com essa vontade". Eu quase não acreditei, porque para mim isso é um absurdo. Gente, é igual nós adultos. Quando que nós vamos querer, ai, acordei um do dia para trabalhar, vamos sair de casa e nos aprontar e pegar trânsito para ir para o trabalho? Cara, a gente não vai querer, mas a gente sabe que é necessário, a gente sabe que precisamos fazer isso. E hoje em dia as nossas crianças não estão entendendo isso. Elas são tão permissivas, elas fazem tudo o que elas querem e elas crescem com essa cabeça. E aí elas se frustram no ensino médio para passar numa faculdade, nos estágios da vida. Os nossos jovens, os nossos adolescentes estão cheios de problemas. Por quê? Porque dentro de casa não foi ensinado a eles terem uma noção de que nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir fazer. Ou naquele momento não é o melhor a ser feito, ou naquele momento precisa ser feito independente do meu querer, independente da minha vontade. Infelizmente, os nossos jovens, os nossos adolescentes estão crescendo frágeis. Por quê? Em casa são ensinados algo que o mundo real não aceita e quando eles saem de casa para fora, eles veem que a vida não é assim, eles se frustram. Aí sim, de fato, eles se frustram. Eu já ouvi também que ser uma mãe má é ter que impor, vamos dizer assim, obrigar os filhos a ajudarem em casa, que isso é ruim, já que eles não querem. Gente, nós, enquanto mães, devemos fazer os nossos filhos compreenderem que o ambiente em que eles vivem também depende deles para o bom andamento da dinâmica de casa. Aqui eu sempre digo que se um não quiser ajudar, a casa inteira entra em desarmonia. Então, quando você acorda, você precisa sim arrumar a sua cama. Quando você come, você precisa sim lavar seu prato, recolher a mesa. Eu fui ensinado o quê? Sempre na minha casa tinha alguém para ajudar, né? Tinha uma secretária que arrumava a casa. Mas a minha mãe sempre fazia eu arrumar o meu quarto para eu ter responsabilidade com as minhas coisas. Eu sempre tinha minha loucinha ali para lavar, sabe? Isso fez com que eu compreendesse que eu não vou ter tudo de mão beijada, que as pessoas não estão ali só para me servir. Eu preciso também ser útil para ajudar outras pessoas, para ajudar o ambiente a entrar em um bom funcionamento, porque senão as crianças vão achar que sempre alguém faz algo por elas e para elas e vão chegar no momento que quando for para elas fazerem para si mesmas, elas não vão entender isso, elas não vão nem saber por onde começar. Então nós precisamos sim ensinar nossos filhos que dentro de casa eles têm um papel primordial e importante. Às vezes parece até que fazer com que as crianças comam verdura, você está sendo uma mãe má, porque eles não têm o mesmo paladar de um adulto. Eu falar naquela frase paladar infantil, o que é um paladar infantil? Que as pessoas falam, ai, que gosta de doce, que come bombom, que come cheetos, que come hambúrguer, pizza, sorvete. Gente, isso não é um paladar infantil. Isso é um paladar poluído de uma pessoa que não tem discernimento do seu corpo, né, e discernimento do que ela vai ingerir que está fazendo mal, que vai fazer mal para ela, tanto fisicamente quanto mentalmente. Não sei aqui quem já assistiu aquela série da Netflix, Você é o que você come. Sensacional, entendeu? Porque de fato
o que a gente ingere vai influenciar no que a gente pensa. Muito açúcar, muita besteira industrializado faz com que o nosso cérebro não raciocine na hora das tomadas de decisão. E eu não estou falando isso porque eu tenho uma tia que ela é médica, né, e ela trabalha nessa parte intestinal, e ela falou, né, nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Tanto é que quando você está nervoso, quando você passa por uma questão, uma atividade física ou algo estressante, o que que dói? A barriga, né? Aquele frio na barriga, mas na verdade é aqui no nosso cérebro, é aqui na nossa cabeça. Então, se nós, enquanto mães, adultos, e isso pega um ponto, às vezes a gente não quer, né? A gente não quer comer o que tem que ser comido de forma saudável, mas não deixe de trazer para os seus filhos de maneira mais leve, também não é forçar, impor de maneira agressiva, mas fazer pratos diferenciados. Se você não cozinha, pedir para alguém que cozinha para você de coisas diferenciadas. Por exemplo, aqui em casa, meus filhos não gostam de brócolis. Nossa, era um negócio assim para comer brócolis. E aí eu tento fazer de maneira diferente. Qual é a maneira que eu tento fazer? Frito, eu não coloco ali no vapor, eu corto picadinho ou frito, coloco numa macarronada, sabe? Algo realmente que vai atrair as crianças. Até um tempo desse, nós não sabíamos que eles gostavam, por exemplo, de agrião. Comecei comprando, colocando dentro do pão, fazendo um sanduíche. Agora, o agrião, assim, se for comer pizza, né? É um pouco de agrião, um pouco de pizza. Trazer ali para a criança também algo diferenciado de formas que ela pode comer. E só um ponto importante, não estou aqui falando que os meus filhos não tomam sorvete, não comem pizza. De fato, aqui em casa eu não trago, por exemplo, bolacha recheada, fandangos, militos, nem batata, não trago esses industrializados. O máximo possível eu evito, sabe? Eu tento ter uma alimentação saudável dentro da minha casa, justamente para dar exemplo para os meus filhos, que quando eles forem crescer, eles tenham essa consciência da alimentação. Mas sim, aqui em casa a gente de vez em quando, né? É um amiguinho, é uma saída, é um momento esporádico que a gente faz isso, de comprar uma pizza, de ir numa sorveteria, mas não é algo corriqueiro, que toda semana a gente está fazendo, que todos os dias a gente está ingerindo. Nem refrigerante, por exemplo, eles tomam. E o meu filho mais velho já tem 10 anos e a minha outra filha tem 8 anos. Então a gente tenta, ao máximo possível, ter uma vida saudável. E agora eu quero falar de uma coisa muito importante. Ser boazinha não é fazer o seu filho acreditar no que ele quiser. Ser boazinha não é fazer com que seu filho aceite tudo que o mundo impõe. Sobre o que eu estou falando? Eu, Camila, acredito em Deus, na palavra de Deus, e eu vou orientar os meus filhos a isso. Para mim, o mundo pode falar o que for, sabe? O mundo pode impor o que for, as tendências vêm, as tendências vão. Só que isso, de maneira nenhuma, pode afetar com que os meus filhos pensem que eles podem fazer a mesma coisa, se não vai de encontro com a palavra de Deus. Aqui eu instruo muito, tudo que eu falo, a nossa vida é baseada na Bíblia. A nossa vida tem um direcionamento bíblico. E eu super compreendo que amiguinhos, né, as modas da vida, as tendências, elas vão chegar. Mas eu preciso incutir no meu filho que ele tenha consciência de que se aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, não é para mim. Pode o mundo inteiro estar naquela direção, mas se a Bíblia, se a palavra de Deus mostra outra direção, eu vou ter que seguir. Não para o meu mal, não para ser diferentona, esquisitona, não é sobre isso. Nós, cristãos, que acreditamos em Deus, nós precisamos ser diferentes. Não tem como eu ser igual acreditando em Deus, acreditando em Jesus. Eu preciso ser diferente. Porque se eu for igual, é melhor estar fazendo o que todo mundo está fazendo, né? É melhor estar sendo igual no sentido de falar, de agir, do que as outras pessoas. E não ir para a igreja, não acreditar em Deus e não ir na Bíblia, não tem diferença nenhuma, né? Agora, nós, como mães, precisamos ter o quê? A sabedoria para instruir os nossos filhos no caminho certo. Ser uma mãe má hoje talvez seja exatamente o oposto do que as pessoas pensam. É ser firme enquanto todas as outras mães são permissivas. É fazer o papel de educadora. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Aqui em casa eu sempre falo, nossa, eu repeti isso mais de 20 vezes só num dia. E vai ser sobre isso. Enquanto
os nossos filhos não compreenderem, nós precisamos estar ali, lembrando, relembrando o que precisa ser feito. Porque ser mãe não é sobre agradar, ser mãe é sobre preparar. Às vezes, óbvio, a gente vai agradar, né? Quem não gosta de fazer uma surpresa para o filho, para a filha, trazer alguma coisa que vai fazer ele se sentir amado, ela se sentir amada? É normal. O agradar que eu estou falando é que muitas vezes a gente vai ter que sair do nosso conforto e ir para o desconforto da educação, porque a educação é desconfortável para quem está ensinando e para quem está sendo ensinado. Mas depois que a pessoa que é ensinada compreende e pratica, é incrível, é uma sensação, é a nossa recompensa, na verdade, enquanto mãe. E nessa missão de maternidade, infelizmente, não dá sempre para fazer o que tem menos trabalho. Teremos trabalho, mas também teremos a ajuda de Deus nessa caminhada. Que nós possamos pedir auxílio, orientação a Ele, para nos dar força e sabedoria para conduzir os nossos filhos. Porque esse mundo é confuso, esse mundo é permissivo. Mas quando nós estamos na palavra, quando nós estamos confiando em Deus, Ele nos dá força para direcionarmos os nossos filhos e para que eles compreendam que tudo que a gente faz é com muito amor, é com muito esmero, e quando adultos eles vão lembrar dos nossos ensinamentos e passar de mãe para filhos, de filhos para netos, e a nossa geração vai saber que lá no passado alguém se dedicou e instruiu no melhor caminho que deveria andar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Compartilha com suas amigas, com seus familiares, com aquela mãe que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para essa mensagem se espalhar a mais pessoas. E se você gosta de assunto como esse, coloca aqui embaixo para mim que eu vou entender que está fazendo sentido na sua vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.